estamos de volta com as nossas lives. Depois de quase 30 dias fora das lives, né, por motivos de férias. Agora estamos voltando, então, e hoje com essa live de conversas, que eu sei que vocês gostam bastante, de tirar dúvidas. A gente vai poder nos reaproximarmos e abordarmos bastante coisa juntos. Então, vou esperando o pessoal ir entrando e fiquem bem à vontade para fazer suas perguntas e colocar, né, suas ideias, o que vocês querem discutir. Não sei se vocês viram. Coloquei um tópico hoje bem interessante sobre a questão do câncer e como a pessoa se sente, como muitas vezes na ideia de tentar ajudar os amigos, os familiares acabam tratando a pessoa de uma forma que não é tão legal, né? Querendo dar toda aquela super proteção, né? Querendo proteger demais e não deixando a pessoa livre para fazer as coisas que ela tem vontade, que é uma coisa ruim também, né? A gente tem que tomar muito cuidado quanto a isso. Nunca é de propósito, sempre é com a ideia de ajudar, mas às vezes aquele cuidado demais acaba até mesmo sufocando a pessoa. E aí, pessoal, vocês querem propor algum tema para a gente começar a conversar? Fiquem bem à vontade para colocando suas ideias, né, e suas perguntas, que eu vou discutindo sobre isso. Amanhã entramos no mês de outubro rosa, já falamos bastante de câncer de mama por aqui, mas amanhã vai, né, ser ainda mais intenso. Tenho uma ideia de uma programação bem legal, tô com algumas ideias, né, de trazer alguns tópicos que são pouco abordados para ajudar não só em relação ao diagnóstico precoce, mas também ajudar aquelas pessoas que estão encarando, né, o tratamento, que estão com dificuldades e como, né, abordar da melhor forma. E temos a primeira pergunta, então, da Dessa. É comum uma jovem de 32 anos com câncer de mama 100% hormonal, né, com os 2 receptores hormonais bem positivos. É algo que pode acontecer sim, tá? Não existe o impossível, digamos, mulher jovem sempre vai ter câncer triplo negativo, mulher velha sempre vai ter o câncer hormonal. Não é assim que funciona, né? O que a gente sabe é que o triplo negativo ou o HER2 superexpresso são aqueles tumores mais com características mais agressivas, eles são mais frequentes nas mulheres jovens, mas eles não são exclusivos. Então eu posso ter um tumor com uma alta resposta do ponto de vista de receptores hormonais numa mulher jovem, e o contrário também pode acontecer, tá? Então sim, é algo que pode, e o que nos traz uma possibilidade de tratar essa mulher jovem, né, de 32 anos, com medicações contra o hormônio, né, usando a hormonioterapia. O que é importante a gente lembrar, pegar alguns tópicos sobre isso. A hormonioterapia, ela tem mais de uma forma de ação, então a gente tem medicações que agem de forma diferente, e tem alguns tipos de hormonioterapia em que eu preciso que a mulher esteja na menopausa para que ele faça efeito, que é, por exemplo, os bloqueadores da aromatase, o Arimidex, que vocês conhecem, né, o anastrozol, o letrozol, tudo isso eu preciso estar com o ovário não funcionando. Isso pode ser de uma forma fisiológica, então a mulher, digamos, mais idosa, que já está na menopausa, ou eu posso utilizar de estratégias medicamentosas, por exemplo, para bloquear o funcionamento do ovário. Então, com isso, o letrozol, o anastrozol vai funcionar. Nós vamos trabalhar em conjunto com a supressão ovariana. Por quê? Porque essas medicações que fazem um bloqueio periférico, né, o anastrozol ele vai bloquear a produção de hormônio no tecido periférico.
Só que não adianta nada eu bloquear essa produção, que ela é bem pequena, se eu tenho toda a produção de hormônio feminino no ovário estando funcionando. Então não faz sentido. Então, quando eu mantenho a produção de hormônio no ovário funcionando, eu preciso utilizar outra estratégia. Então, eu preciso bloquear o receptor lá na célula do câncer. Então, para isso, eu vou colocar como se fosse um escudo nesse receptor. Esse escudo vai se chamar tamoxifeno, que é uma hormonioterapia, um comprimido. Vai tomar um comprimido por dia e ele vai se ligar nesse receptor, impedindo que o hormônio feminino que está circulando no corpo se ligue na célula do câncer. É uma tentativa, entre aspas, de matar de fome esse tumor. Entenderam? Fale um pouco sobre linfoma de Hodgkin. Fábio, linfoma não é a minha área, tá? Essa parte do hemato, então eu falo de uma forma bem resumida e bem simplificada, não consigo entrar em maiores detalhes, eu não trato linfoma, tá? Mas linfoma, existem dois grandes grupos, os linfomas Hodgkin e os linfomas não Hodgkin, isso aí é uma característica, né, do câncer, da célula do câncer, isso é visto na patologia. O linfoma, de uma forma geral, é o câncer que dá nos vasos linfáticos, então nas casinhas das células de defesa, que todos nós temos esses linfonodos, ou esses linfáticos. Por exemplo, quando a gente tem dor de garganta, a gente palpa, por exemplo, aqui no pescoço, aquelas bolinhas. Isso são linfonodos aumentados. Todo caso de inflamação, eu vou ter as minhas células de defesa agindo, e como eu preciso das células de defesa agindo, elas vão ser produzidas no maior número. Então, por isso que a gente acaba palpando essas ínguas, porque são as casinhas das células de defesa, né, estando produzindo um maior número de soldados. Tá bom? O tratamento do linfoma nunca é com cirurgia, o tratamento do linfoma é sempre com quimioterapia. Alguns casos a gente vai acrescentar radioterapia também. Boas chances de resolução completa, claro que como todos os tumores, quanto antes do diagnóstico, quanto mais precoce o diagnóstico, maior essa chance, mas mesmo a doença bastante avançada, eu tenho chance de resolução. E basicamente é isso, tá? Alguns sintomas que a gente tem que prestar atenção para suspeitar de linfoma, além desses nódulos palpáveis muitas vezes, então é o paciente que está emagrecendo, é a pessoa que está tendo febre de uma forma inexplicada, ou aquela pessoa que à noite tem muito suador, sudorese noturna que a gente chama, né? Mas é sudorese de precisar trocar o pijama, de precisar trocar o lençol, muitas vezes chega a encharcar, isso a gente chama de sintomas B. Então isso chama atenção também, emagrecimento, sudorese noturna e febre de origem não explicada. Tudo bem? Então sobre linfoma basicamente é isso. Obrigado, Bianca, pelo carinho, fico bem contente de ajudar vocês e poder esclarecer um pouquinho. E é bem legal a gente falar um pouquinho sobre isso, né? Porque algumas pessoas acabam ficando um pouco tristes que eu não consigo responder todas as perguntas, ou algumas perguntas eu acabo respondendo de uma forma bastante vaga. O que acontece é que eu tenho limitações do ponto de vista ético e legal. Eu não posso fazer análises de casos individuais ou de exames aqui pelas redes sociais, tá? Isso é proibido. Então é por isso que eu não faço. Então, análises do seu caso, propriamente dito, ou do seu exame, isso tem que ser feito com o seu médico. No ambiente de consulta, onde ele conhece todo o seu caso e consegue, né, ter toda a visão. A oncologia ela é muito complexa e bem... eu acho que é necessário a gente ter todo esse cuidado e respeito por vocês, porque fazer uma análise de um caso complexo, com base em 3, 4 linhas que vocês escrevem, acaba sendo uma irresponsabilidade. Eu posso estar fazendo uma análise incorreta. Mas dito isso, vamos para o que interessa, que é seguir falando um pouquinho mais e esclarecendo algumas dúvidas. Doutor, fala sobre de quanto em quanto tempo devemos fazer a cintilografia. Vai depender de cada caso. Tá? Tem alguns casos que a gente faz uma vez por ano, tem alguns casos que a gente nem faz, tá? Dependendo qual que é o estágio do câncer, a gente não precisa fazer. Não é todo câncer que tem que fazer cintilografia. A gente usa muito a cintilografia câncer de pulmão, câncer de mama, tá? Mas não é todo tipo de câncer. E quando a gente faz o PET, a gente não precisa fazer a cintilografia, porque o PET, ele, além de substituir a tomografia do tórax e do abdômen, também acaba substituindo a cintilografia óssea. Tá bem? Mas vai depender de cada caso, não existe uma resposta que sirva para todos os casos iguais. Oi, Alessandro, está sempre presente aqui nas lives e mandando mensagem. Todas as mulheres que têm câncer de mama devem realizar a realização de teste genético. Não são todas as mulheres, tá? Mas, por exemplo, todas as mulheres com câncer de mama triplo negativo, sim, tem essa indicação. Todas as mulheres jovens, tá? Tem essa indicação. Por exemplo, vou pegar o exemplo da minha avó.
Minha avó, já contei para vocês, ela tem câncer de mama, hoje ela tem 96 anos, o diagnóstico dela foi aos 88, um câncer do tipo luminal. Isso não é um câncer de origem hereditária, isso é um câncer da idade, que acontece. Tá? Ela não, né, uma mulher mais idosa não tem essa indicação. Outro ponto importante é vários casos de câncer na família. Né? Olha, já sou segundo, terceiro caso na família, mãe, avó, tias próximas, né? Isso tudo nos leva a prestar atenção. Por isso que o oncologista sempre pergunta na primeira consulta quais são as histórias de câncer, quem que tem câncer na família, vamos tentar descobrir. Ah, doutor, eu não sei, então volta, traz na próxima consulta. E assim a gente vai trabalhando para tentar estimar o risco. Toda pessoa que já teve mais de um câncer tem indicação da análise genética também, tá? Desculpa, não é genética, é hereditária. Casos de câncer de ovário na família, né? Ou todos os casos de câncer de ovário também são importantes. Câncer em pessoas jovens. Então tem indicações específicas para cada doença, tá? Mas não é para todas as pessoas. E outra coisa importante, a maioria das pessoas coloca assim, doutor, não tem nenhum caso de câncer na minha família, eu não fumo, não bebo, pratico exercícios. Da onde que veio esse câncer? Né? Primeiro, câncer hereditário existe, sim, claro que existe, mas ele é menos frequente do que as pessoas imaginam. A gente fala em torno de 10 a 15% dos casos de câncer eles têm alguma origem hereditária. E a segunda questão é que, infelizmente, com as tecnologias que nós temos hoje, muitos casos a gente ainda não sabe qual é a origem. A gente sabe que o câncer surge de uma alteração na célula, mas o que levou àquela alteração especificamente, muitas vezes nós não sabemos. Tá bem? Vamos lá. Após cirurgia, rádio para câncer de mama, senti um nódulo na mão. Fiz a ultrassom, a médica da adoção disse ser cisto de água. Poderia falar sobre... Vamos falar um pouquinho sobre cisto, né? Essa é uma dúvida que também surge bastante. Cistos, na grande maioria das vezes, são lesões benignas, tá? Não são malignas, embora possa existir cistos malignos. A gente faz sempre uma classificação desses cistos, e essa classificação é conforme os achados da ultrassonografia ou da ecografia, que é o mesmo exame, tá? São só dois nomes diferentes. E o cisto nada mais é do que uma lesão que tem líquido dentro. Eu gosto de sempre ter a ideia assim, de mostrar o cisto como se fosse um balãozinho de água. Tá? Então nós temos uma parede e dentro tem líquido. Tá? Muitos dos cistos são benignos, a gente não sabe exatamente quais são a sua origem. Cistos simples, né, são aqueles cistos que realmente tem a parede bem lisinha e dentro um líquido normal, não tem risco de ser câncer ou de se transformar em câncer, porém tem outros cistos mais complexos que a gente chama, geralmente são cistos que têm trabeculações, que têm áreas dentro que isso vem descrito na ecografia. Sim, às vezes a gente tem que ficar um pouquinho mais atento, tá? Mas isso é uma questão do médico olhar. Mas cistos renais, cistos no fígado, cistos na mama são locais bastante frequentes de acontecer. Tá? Hoje até teve uma pergunta sobre cisto, que era sobre um cisto hemático. Cisto hemático nada mais é que esse cisto, mas o líquido que está dentro é sangue. Tá? Doutor, é uma faca de 2 gumes os cuidados que recebemos no tratamento oncológico. Eu já me senti sufocada por superproteção, mas também já senti abandonada. É verdade. Patrícia que colocou. É verdade isso. Tem os dois lados, sem dúvida nenhuma. E qual é a chave para a gente tentar evitar isso? É a conversa, a comunicação. Porque o que a gente pode fazer é explicar para as pessoas como nós estamos nos sentindo, sobre o que a gente quer falar, sobre o que a gente quer fazer, sobre qual é o nosso interesse. E lembrar que o nosso próprio interesse ele vai modificando ao longo do tempo. Talvez hoje eu não queira ser super protegida, não quero ser sufocada, mas amanhã talvez eu queira um pouco mais de proteção, vou ter um pouco mais de sintomas da doença, vou precisar de um pouco mais de ajuda. Então isso vai mudando ao longo do tempo. E tanto pode ser para um lado como para o outro. Então conversa. Converse com quem está próximo, converse com a sua rede de apoio, converse com seus familiares, com seus amigos. Tá? Porque isso é fundamental. Quanto mais a gente conversar, melhor as pessoas vão saber até mesmo como lidar. Tá? Porque muitas vezes isso acontece porque as pessoas não sabem como lidar com a pessoa que está com câncer. Eles também têm dúvida. A gente não fala sobre o câncer na vida. Ninguém gosta de abordar essa doença quando ela não está conosco. As pessoas acabam fugindo. As pessoas acabam fugindo
do nome câncer. Porque parece que falar sobre câncer vai dar câncer. Né? Já ouvi isso. Doutor, a gente não pode falar sobre câncer, bate na madeira, porque isso vai atrair o câncer. Não é assim que funciona. Então, converse com todo mundo, converse com quem está próximo e mostre o que você quer nesse momento. E deixe claro que isso pode mudar, tá bom? Metaplasia intestinal, quando a família, primos já faleceram de câncer de estômago e intestino, pode ser um câncer. A metaplasia não é um câncer propriamente dito, mas ela pode se transformar em câncer. A metaplasia significa uma alteração no tecido normal, ele está se transformando em outro tipo de tecido, e isso sim pode ser lesões pré-malignas, tá? Então sim, tem que ter um cuidado bem importante de acompanhamento com o gastro, tá bom? Câncer de mama avançado, metástase nos 2 pulmões, fígado, coluna e tratamento para sempre? Cris, isso vai depender de cada caso, tá? Mas de uma forma geral, a gente está falando de um câncer de mama que é metastático. A gente vai precisar fazer o controle dessa doença. E esse controle da doença provavelmente será a longo prazo, com períodos, né, em que pode ser discutido sobre alguns intervalos, mas a resposta mais clara, né, seria sim, muito provavelmente, é um tratamento de longo prazo. Você falou uma grande verdade, aliás, acredito ser muito positivo ao paciente durante seu tratamento buscar ajuda de outras pessoas. Isso nos tira esse foco sufocante sobre a doença. Isso aí, Flávio, concordo. Ter uma rede de apoio próxima, confiável, né, em quem você pode se apoiar, em quem você pode buscar ajuda, é fundamental. Mas eu quero falar um pouquinho sobre o outro lado também. Nós também temos que ter o olhar sobre o familiar. Muitas vezes o familiar está sofrendo bastante. Às vezes, eu já tive casos em que o familiar estava sofrendo muito mais do que a pessoa que tinha câncer. E uma das coisas que levava a esse sofrimento era o fato de não saber como lidar com o seu familiar. No caso, era uma mãe, né, que estava com câncer e a filha sofrendo muito por não saber de que forma agir, de que forma ser prestativa, né? Tinha toda a revolta da mãe com relação ao diagnóstico, então que acabava de uma forma ou de outra descontando na família também. A gente sabe que isso acontece, tá? Não vamos tapar o sol com a peneira. É muito ruim ter o diagnóstico de câncer, não tem dúvida nenhuma, mas vamos ficar atentos e saber que também existe períodos de revolta e que as pessoas que estão próximas são as que mais sofrem essa revolta, tá? Isso é muito claro, é muito conhecido. E mais uma vez, o que nos ajuda nessas situações? Conversa, bater papo, explicar o que está acontecendo. Tá? O familiar, eu sempre digo, o câncer não é a doença só de uma pessoa, é da família toda. A família que está junto sofre também. Então vamos ter esse olhar que é bem importante. Posso ter um HER2 positivo, mesmo com KI67 de 12%? Pode, isso não tem relação, tá? Geralmente o KI67, só a gente já falou um pouquinho em outras vezes, o KI67 é aquele índice para ficar medindo a replicação, né, que me diz quantas células do câncer estão se reproduzindo. Então o patologista olha a lâmina do câncer, né, olha a área do câncer, vê quantas células de câncer tem e vê dessas células de câncer quantas delas estão se reproduzindo. Tá? Divide um número pelo outro, isso vai nos dar uma porcentagem. Então se a metade está se dividindo, a gente tem 50%. Tá? Se eu tenho, né, de 100, eu tenho 12 se dividindo, eu vou ter 12%. Tá? Quanto maior esse número de replicação, em teoria, mais agressivo esse câncer. 12% seria um luminal A, seria, né, baixo índice de replicação, mas sim pode ter, embora não seja o mais frequente. Elizabeth colocando, passei por uma esterectomia por causa do câncer do útero, estou precisando de ajuda, só ganho peso. Bem importante, Elizabeth, conversar com o nutricionista, tá? Nós temos vários nutricionistas que com perfis bem interessantes aqui no Instagram, que vocês podem acompanhar, dão muitas dicas. Tem alguns nutricionistas com cursos lançados que explicam como fazer, e muitos serviços também têm o seu acompanhamento multidisciplinar, também tem o seu acompanhamento com um nutricionista disponível. É bem importante, a gente sabe que a gente tem esse dado bem forte para câncer de mama, tá? Mas provavelmente ele sirva para outros tumores também, que a pessoa que ganha peso, que fica obesa principalmente, né? Mas o sobrepeso também já está valendo, após um diagnóstico de câncer, após o tratamento, a chance da doença voltar é maior quando comparado com aqueles que não ganharam peso, tá? Então, bem importante, acompanhamento com o nutricionista para fazer esse auxílio
e exercício físico, tá? Vida saudável, aquilo que a gente indica para todas as pessoas, é algo bem importante e ajuda a todos. O paciente que tem câncer no intestino começou a químio. Quanto tempo depois vale a pena fazer tomografia ou ressonância? Bianca, são questões específicas de cada caso, tá? Depende do seu médico. Não adianta fazer muito precoce, porque não vai ter dado tempo ainda das medicações fazerem efeito, e também não dá para prolongar muito tempo, né? Porque, vamos pegar um exemplo, tá? Temos uma lesão de 10 centímetros. Eu começo a fazer a minha quimioterapia e ela vai diminuindo, tá? E em 3 meses, digamos, ela está com 5 centímetros. Depois, passa mais 3 meses, ela diminuiu mais um pouco, agora está com 3 centímetros. E depois ela vai crescendo. E ela chega a... Depois de mais 3 meses, ela voltou aos 5 centímetros. Se eu não fiz nenhuma tomografia nesse meio tempo, eu vou dizer, olha que bom, o tumor diminuiu pela metade. Mas, na verdade, neste momento, eu não estou tendo um bom resultado. Por quê? O tumor já tinha diminuído até 3 e agora está aumentando. Provavelmente, nesse momento, a quimioterapia não está mais fazendo efeito. Então, a gente tem que, né, ter um cuidado para não fazer nem muito precoce, que eu não pego as primeiras mudanças, mas também não espaçar demais. Vamos lá. TGO e TGP alterados após a primeira quimio. Xelox é normal. Não vou dizer que é normal, mas é algo esperado, é algo que pode acontecer, tá? O Xelox é a capecitabina, que é o fluoracil, e o OX, né, é oxaliplatina. E a gente sabe que um dos efeitos adversos é a toxicidade hepática, podendo alterar os marcadores. Dependendo do quanto que está alterado, a gente precisa tomar algumas medidas, né? Às vezes parar a quimioterapia, às vezes esperar um tempo. Quando a alteração é leve, muitas vezes a gente segue observando apenas e mantém o tratamento. Linfonodo comprometido, o que quer dizer câncer de mama triplo negativo? Significa que dentro daquele linfonodo, né, a doença já tinha se espalhado, já tinha saído da mama e já tinha ido para o linfonodo. Por isso que a gente chama de comprometido pelo câncer. Quando é um linfonodo, por exemplo, um câncer de mama na mama direita e o linfonodo é da axila direita, a gente chama isso que é um câncer, né, locorregional, localmente avançado. A gente ainda tem tratamentos com possibilidade de resolver a situação, não é considerado câncer avançado metastático. Tive câncer de mama em 2017, 4 químios, mastectomia axila negativo, faço sentido uma vez ao ano. Né? É um acompanhamento, está com 5 anos, foi a conduta do seu médico, né? Tem algumas indicações que a gente segue, alguns protocolos, né, que a gente precisa fazer conforme cada uma das características. Né? Se a gente pegar um tumor bem inicial, digamos, 1 centímetro, hormônio positivo, respondeu bem, não, às vezes não precisa nem fazer químio, muitas vezes a gente não tem necessidade de ficar fazendo esses exames no pós-operatório, né, com o passar do tempo. Por outro lado, tumores com algumas características mais agressivas, sim, a gente acaba fazendo esse acompanhamento. Comecei a fazer pós-nutrição oncológica e estou gostando bastante dessa área. Que bom! Ó, como é que é? A Nutri Mariúrias. Nós estávamos falando agora também sobre essa importância, né, de manter o peso, do acompanhamento com nutricionista especializado, né? A Elizabeth que tinha colocado sobre isso. Já temos uma Nutri aí que tu pode daqui a pouco tentar conversar e organizar as coisas, mas acho que é uma área super importante que está crescendo muito, que é fundamental para o acompanhamento, né, do paciente com câncer, ter essa visão multidisciplinar, que a gente tenha nutricionistas, psicólogos, enfermeiras, todo mundo nos auxiliando e atuando dentro da sua área. Hoje não existe mais como o oncologista fazer tudo sozinho. O conhecimento avançou muito. Então, cada um focando dentro daquilo que é a sua especialidade, a gente consegue dar um tratamento muito mais completo para o paciente. Como saber se o tipo de câncer pode fazer imunoterapia? Isso depende de cada câncer, tá? Isso tem que ver com o seu médico. Então, a gente tem as indicações. Hoje já temos mais de 30 indicações de imunoterapia. Pra ser bem sincero, não sei, se eu tivesse que citar todas agora, provavelmente esqueceria algumas, né? Mas câncer urotelial, tá? Que é o câncer de bexiga, sim, a gente tem indicações de imunoterapia. Em alguns cenários, não são para todos, tá? Doutor, qual exame é feito para saber se houve a cura total do câncer? Esse exame não existe, tá, Andressa? Hoje a gente não tem um exame que nos diga que tem a cura total do câncer, só o tempo nos responde. Tá? Nós não temos tecnologia suficiente hoje
para ter certeza absoluta que não existe células escondidas dentro do corpo. Células são elementos microscópicos que não são visíveis fora do microscópio. Tá? Nós não temos como saber isso. Está se trabalhando bastante na chamada biópsia líquida, que é tentar identificar a presença de células de câncer pelo exame de sangue, tá? Mas isso ainda está em formas precoces, ainda está dentro do laboratório. Muito provavelmente isso vai chegar, mas essa tecnologia ainda não está amplamente disponível e a gente não utiliza esse exame para isso. Oi, doutor, faz 2 anos de tratamento para HER2 positivo e agora estou com metaciose. Eu devo pedir um PET para minha médica? Não, tem que conversar com essa médica e quem vai pedir os exames é ela, não é você. Tá? Tem que avaliar com ela quais são os exames que você tem indicação de fazer. Tá? A Romênia ficou com alguns cistos depois de enxerto de gordura de mama. A gente conversou, né, sobre cistos antes. Existe cisto de gordura também, tá? Que o conteúdo pode ser gordura. Que bom falar de cisto. Eu, depois que terminar a radioterapia, apareceu um cisto no pescoço. Estou aguardando para tirar. Bem. Tenho doença inflamatória intestinal, tive câncer, passei por colectomia, que é a retirada do intestino grosso, usei bolsinha de colostomia e agora estou, infelizmente, a doença inflamatória voltou com tudo. Posso voltar com o uso de biológico? Cara, tem que... Essas avaliações aí são bem específicas. A priori não tem nenhuma relação ou nenhum impeditivo do uso de medicações, né, para doença inflamatória intestinal por causa do câncer. Tá? Mas, mais uma vez, casos individuais precisam ser avaliados em ambiente de consulta médica. Minha mãe tem câncer de mama e está na parede do tórax. O hospital convidou para participar de um estudo HER2 para DL1, mas estou com medo, que o senhor recomenda. Eu até fiz post sobre isso, tá? Eu acredito que todo paciente que tiver acesso à pesquisa clínica deve participar. É uma grande oportunidade. Por quê? O que é a pesquisa clínica? Vamos entender um pouquinho sobre isso. Sempre que uma medicação está sendo produzida, que está sendo testada, ela vai chegar um momento em que ela precisa ser testada em humanos. Tá? E existem várias indicações, toda uma legislação, e quando a gente tem a oportunidade de receber, de participar desses testes, é uma chance de ter um acesso mais precoce a medicações que podem trazer um grande ganho. Por exemplo, vamos pegar a imunoterapia, né, que hoje se fala tanto da imunoterapia em câncer. Hoje já está aprovada, mas há 5 anos atrás ela não existia, ela estava lá na pesquisa clínica. Quem participou de estudos com pesquisa clínica tiveram o benefício de poder receber essa medicação muito antes. Já consegui participar. Eu não tenho dúvida nenhuma. Se qualquer familiar meu ou eu mesmo, né, tiver alguma doença, eu não falo só de câncer, porque tem estudo clínico para diversas doenças, eu participaria sem dúvida nenhuma, de olhos fechados. Tá? Por quê? Uma das coisas bem importantes, nós temos todos os comitês de éticas que fazem toda uma regulamentação quanto à pesquisa clínica, elas não permitem que o tratamento controle, que a gente chama, seja inferior ao que já existe disponível. Então, muitas vezes, e principalmente para quem se trata no SUS, muitas vezes o braço controle de um estudo clínico é melhor do que o existe no SUS. Tá? Então, eu vejo como uma grande oportunidade. Porque o câncer de mama arde e queima. Jane, isso não é uma verdade para todos, tá? Isso pode acontecer para algumas pessoas e geralmente isso deve estar relacionado com algum comprometimento de algum, pode ser do nervo ali local, né, de micronervos, né, que estão ali na pele da mama ou aquela região. Tá? Mas isso não é algo que aconteça com todo mundo. Algumas pessoas têm esse sintoma, outros não. Doutor, comecei a fazer quimio e na primeira sessão o sangramento acabou, o tratamento está dando resultado? É possível, né? Você está falando de um sangramento tumoral e que tinha antes de começar o tratamento e agora não tem mais, é bem possível que a gente está falando de um benefício do tratamento, sim, né? Algo que tem melhorado por causa da quimio. Fazer quimioterapia branca pode ir ao dentista de jeito nenhum, tá? E não só a branca, qualquer quimioterapia. Não é que não possa ir no dentista, até pode ir se estiver sentindo alguma coisa, mas ele não pode fazer tratamentos. Por quê? Eu sempre explico isso, tá? É um cuidado que todo mundo tem que ter. Vamos lá. O que a quimioterapia faz sempre? Baixa a imunidade. Isso acontece sempre. Ah, mas eu não sinto nada, doutor. Sim, não vai sentir. Mas o exame vai baixar. Tá? A nossa boca, assim como a nossa pele, ela é
contaminada, a palavra não é bem contaminada, mas ela é colonizada por diversos micro-organismos, em que nós precisamos deles. Bactérias, vírus, fungos, tudo isso a gente tem, tá? Porque a gente precisa. Porém, quando a gente está com a defesa baixa, e qualquer tratamento com o dentista vai causar microlesões na gengiva. Uma simples limpeza, tá, acaba fazendo microlesões na gengiva. Se eu estou com as defesas baixas, essas bactérias que habitam a minha boca, elas acabam conseguindo penetrar na circulação sanguínea e podem causar uma infecção bastante grave. Então, está em tratamento de quimio e precisa do dentista, é obrigatório conversar com o seu oncologista, conversar com o seu dentista, porque nós precisamos programar essa ida. Nós precisamos organizar dentro do calendário de tratamento a ida do dentista, tá? Muito cuidado com isso, é bem importante. Vamos ver, será que eu já venci todas? Não. Fiquei com neuropatia periférica depois da quimio. O médico sempre dizendo que iria passar, só que já não se passou 3 anos, já perdi a esperança de melhorar. A neuropatia periférica é aquele sintoma do formigamento, muitas vezes, tá? Na mão e no pé. Formigamento é o mais frequente deles, mas pode ser também uma sensação de queimação, pode ser perda de sensibilidade, mas isso acontece por causa de uma toxicidade da quimio nos pequenos nervos, né, que chegam nessa região. É bastante frequente, principalmente com as quimioterapias que eles chamam de quimioterapia branca, né, da câncer de mão, a paclitaxel, docetaxel, a oxaliplatina lá do FOLFOX ou do Capox, como a gente falou antes, do câncer de intestino, podem dar esses sintomas. É bem importante já, no momento em começar a perceber, já comentar com o seu médico, a gente precisa ficar atento a isso. Existem algumas medicações que a gente pode tentar utilizar para diminuir a incidência, né, ou até mesmo melhorar, mas infelizmente não são todos os casos que a gente consegue resolver tudo. Outra questão importante, por exemplo, pacientes que têm diabetes também pode dar neuropatia, então muitas vezes acaba somando a neuropatia das duas doenças, né, da diabetes e da quimioterapia. Então tem que ficar bem atento. Esse é um sintoma que não esse é um sintoma que acaba ocorrendo com o passar do tempo. Ele é cumulativo das quimioterapias, tá? E ele pode permanecer ou até mesmo piorar mesmo com a suspensão da quimio. Então é bem importante ter sempre essa conversa com o seu médico quanto a isso e explicando como é que as coisas estão. Qual a chance do câncer negativo grau 3 ter metástase? Vai depender do estadiamento. O estadiamento é um mapeamento do câncer. Quanto mais avançado ele for, quanto maior ele for, quanto mais característica avançada for, maior vai ser. Mas não tem isso em números, tá? Esse tipo de número não existe. Câncer de rim, um carcinoma urotelial de alto grau, tirei o rim e hoje faço tratamento com urologista. Não era para ser oncologista? Depende. Se o tratamento foi feito cirúrgico, não. O importante é ter o acompanhamento. Eu acredito sempre no acompanhamento de ambos, tanto do uro como do onco, ou no caso da mama, tanto do masto como do onco. Câncer do intestino, tanto do cirurgião como do onco, mas não é uma obrigatoriedade, tá? Desde que seja feito o acompanhamento da forma correta, não tem problema nenhum. Mas eu sempre acredito que o oncologista, tendo um diagnóstico de câncer, no mínimo uma consulta com um oncologista, né? O oncologista é o elo entre todas as especialidades, é o especialista em câncer, é o oncologista, tá? A gente acaba muitas vezes fazendo essa ligação toda, né? Organizando os tratamentos, indicando o que precisa, discutindo com os colegas, discutindo não no sentido de brigar, né? Mas conversando sobre, olha, tem indicação de cirurgia, não tem indicação de cirurgia, o acompanhamento vai ser dessa forma, vai ser dessa outra, né? Eu sempre vejo como um complemento, mas não existe obrigatoriedade. A quimioterapia e a imunoterapia têm efeitos em metástase na cabeça? Depende de qual é a doença, tá? Mas sim, se a gente está fazendo o tratamento, vai ter algum tipo de influência, sim. Estou imaginando que está falando de um câncer com metástase cerebral. Existem alguns tratamentos que têm uma alta penetrância no sistema nervoso central, tá? Tem outros que não são tantos, mas a gente acaba tendo algum grau, sim. Tem um câncer tipo um onco suspendeu a Lenxenza por causa de alteração no fígado. Então a gente está vendo uma toxicidade hepática, né, que precisou interromper o tratamento por causa dessa toxicidade. Isso é uma hepatite. O que é hepatite? Hepatite é a inflamação do fígado.
gente fala muito de hepatite A, B e C, que são hepatites virais. É o vírus da hepatite que está causando essa inflamação. Mas existe hepatite medicamentosa, por exemplo, da quimio. Existe hepatite de gordura, tá? Aquela gordura que fica no fígado acaba levando a uma inflamação localizada e, né, pode levar a hepatite também. Então, existem diversos tipos de hepatite. Muitas vezes, simplesmente a suspensão daquele agente que está causando a inflamação do fígado, está causando o ataque, já é o suficiente para resolver a situação. Tem que ficar acompanhando e depois definir se vai poder voltar ao tratamento ou se vai precisar fazer algum ajuste. Tá? Fala um pouco sobre o tumor tenossinovial de células gigantes residual. Esse é bem raro, vou ser bem sincero, né, Daniela? Eu não tenho nenhum caso, mas são tumores que acabam dano no tendão. Tá? Geralmente o tratamento desse tipo de doença ele é cirúrgico e mesmo na recidiva, quando for possível nova cirurgia, acaba sendo a nossa abordagem. Não tenho um conhecimento mais a fundo, assim, no momento que eu tiver algum caso, sem dúvida nenhuma, eu precisaria estudar e dar uma boa reavaliada. Não é um tratamento que a gente costuma utilizar como primeira escolha quimioterapia. Geralmente, cirurgia e radioterapia seriam as primeiras opções. Fiz o teste genético de mutação em outro gene. Gostaria de fazer uma mastectomia. O nódulo está diminuindo. Será que consigo convencer o médico? Se tu precisar convencer o médico, é que as coisas estão erradas, né, Viviane? O médico sempre ele indica o tratamento que está mais correto. A necessidade de convencer o médico significa que as coisas não estão legais. Então, eu acho que conversar com o médico, entender quais são as indicações, tá? E dessa forma seguir. Tem que ver qual é o objetivo dessa mastectomia, se realmente precisa ou não. Acho que uma conversa com o oncogeneticista, que foi quem fez o diagnóstico, estimar o risco de um câncer de mama por causa dessa mutação, conversar com um mastologista, e eles vão poder, né, chegar a um consenso se tem ou não tem benefício fazer essa mastectomia. É isso aí, pessoal. Muitas perguntas ainda, mas eu queria dar um recadinho agora antes, depois eu respondo mais algumas. As lives vão continuar, eu ainda não tenho o calendário de lives prontos, tá? Provavelmente as lives vão continuar sendo em quartas-feiras às 20 horas, tá? Das 20 às 21, como sempre foram, lives com convidados. Quando não tiver convidado eu entro sozinho, normalmente discutindo algum tema. E essas lives de tira dúvida, de perguntas, elas acabam acontecendo quando eu consigo organizar minha agenda. O que vai mudar? Essas lives de tira dúvida, como eu estou fazendo hoje, elas vão passar lá para o YouTube. Tá? Eu vou começar fazendo no YouTube, eu vou começar a utilizar mais o meu canal do YouTube. Então, para vocês, já que lá já tem vários vídeos, tá? O último é de um mês e pouco atrás, a live de hoje eu vou colocar lá, tá? Mas, então, quem ainda não está inscrito no canal, o link está ali na bio. Por favor, só clicar lá e se inscrever. E então, essas lives de sexta-feira, não sei se vão ser na sexta, podem ser a qualquer momento, conforme eu consigo me organizar, vão passar lá para o YouTube. Então, marcam a página para receber as notificações. As de quarta-feira vão continuar sendo aqui no Instagram, mas depois eu vou colocar elas para lá também. Aos poucos também vou colocar um pouco mais de vídeos. O canal do YouTube vai começar a ter alguns conteúdos únicos que não vão estar no Instagram. Tá? Vão ser uns vídeos um pouquinho mais longos, em que eu explico um pouco mais, que eu consigo desenvolver um pouco mais. Porque no Instagram a gente consegue ver que vídeos mais longos, mais do que 1 minuto, cai muito o interesse das pessoas. Então eu vou dividir. Quem tiver interesse em vídeos um pouco mais longos, mais detalhados, vai estar lá no canal do YouTube. Coisas mais diretas, mais rápidas, vão ficar aqui no Instagram, tá bem? Vamos lá. Doutor, vou começar quimioterapia segunda-feira, câncer de pulmão e tórax, estou desesperado. Calma, respira, vamos entender bem qual é a sua doença, conversa com o seu médico, entenda qual é o objetivo, tá? O que se espera do tratamento. A gente está tendo muitas novidades em câncer, né? Se for um câncer de pulmão, a gente está com muitos tratamentos novos, muita coisa nova surgindo. Então, a primeira coisa é isso. Calma, respira, vamos entender o que é. Dá uma olhadinha naquele post que eu já fiz das 5 perguntas básicas para saber responder sobre a sua doença. Entenda um pouco mais a sua doença. Busque uma rede de apoio. Tenha pessoas próximas para poder te ajudar. E muita fé, tá? Eu acredito muito na espiritualidade, né, no nosso Deus, cada um com a sua fé, respeito todas as fés, mas eu tenho certeza absoluta que isso faz toda a diferença para a pessoa. Pessoas que têm uma espiritualidade mais forte conseguem passar por essa situação do tratamento oncológico de uma forma menos difícil. Eu não vou dizer que é fácil, porque não é fácil para ninguém. A gente tem que ter essa noção.
Vanessinha, essa aqui eu já respondi. E que fazer quando o tumor aumenta, mesmo fazendo químio? Quando o tumor aumenta fazendo químio, significa que aquela químio não está mais funcionando, tá? E a gente usa como um sinônimo para aumento também o surgimento de outras lesões. Então isso a gente considera, né, uma progressão de doença, e significa que nós vamos ter que tratar esse câncer de uma outra forma, passar a atacar ele de uma outra forma, porque essa que estava sendo utilizada não está mais funcionando. Tive câncer de mama em 2018, hoje estou com câncer novamente na mesma mama. Vamos para cima, vamos embora. 2018 já passou, conseguiu resolver e vamos tentar resolver agora em 2022, tá? Seguimos em frente, fé, confiança, acreditando na sua equipe, né? Confiando neles e tocar ficha que vamos embora. Toma Arimidex, faça uso de Zoladex, que enfraquece os ossos. É uma das questões, é um dos efeitos adversos desse tratamento. Sim, é a retirada de cálcio do osso, então muitas vezes a gente precisa fazer a reposição de cálcio e vitamina D. Tá? Converse com o seu médico sobre isso, bem importante. Câncer de intestino com metástase em fígado diminuiu e a metástase de pulmão aumentou. É o que a gente chama, né, de resposta mista, em que uma aumenta, a outra diminui. Casos bem individualizados, tá? Você tem que olhar caso a caso, depende do quanto que aumentou, o quanto que diminuiu, para decidir qual é a melhor abordagem nesses casos. Doutor, descobri o câncer de útero, estou mais tranquilo depois que estou te seguindo. Que bom, Simone, que bom que eu tenho conseguido ajudar. Esse é o grande objetivo, né? Tentar ajudar todos vocês a enfrentar essa situação, entender ela um pouco melhor e deixar ela um pouquinho menos espinhosa. É isso que eu quero fazer por aqui, eu quero ajudar todos vocês nisso. Mostrar que câncer não é sentença, mostrar que existe muita vida além do câncer. O câncer pode nos trazer algumas possibilidades, né, de ver as coisas com outros olhos, né, de amadurecer. Ninguém quer ter câncer, ninguém pede para ter câncer. A gente sabe disso, ninguém escolheu ter câncer. Mas se a doença está aí, se o desafio foi colocado, né, vamos juntos, né, buscar a rede de apoio, sua fé, sua confiança e encarar a situação. Tá? Isso que a gente precisa fazer. Pessoal, eu sei que tem outras perguntas, eu preciso me despedir de vocês agora, porque eu tenho um compromisso às 18h30, então tenho que me deslocar até lá. Espero que tenham gostado dessa live. Vou colocar ela lá no YouTube hoje. Um beijo a todos, uma ótima sexta-feira e vamos conversando pelo Instagram. Tchau, tchau.